Olá, queridas irmãs, estamos aqui novamente para continuar no livro de 1 Pedro. O livro de 1 Pedro, que foi escrito para judeus que estavam dispersos pela Ásia Menor e que começa de uma forma assim super impactante, falando da glória da nossa salvação e nos exortando a sermos santos como nosso Deus é santo. E o capítulo 2 continua nessa levada da santidade, sobre como nós somos edificados em Cristo à medida em que trabalhamos na nossa salvação. Então, o capítulo 2 começa assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, ele está nos conclamando a deixarmos uma série de coisas. A malícia, o que é a malícia? São aquelas coisas que a gente faz com segundas intenções malévolas, né, em relação a outras pessoas. Todo engano, ou seja, a mentira, a desonestidade, né? O engano é quando você quer fazer alguém acreditar em algo que não é verdade para tirar vantagem. Todo fingimento, né? E aí entra algo em que muitos que se acham justos não percebem que fingem, né? É muito comum a gente assumir uma máscara, principalmente no meio evangélico, isso acontece muito. Uma máscara de perfeição, uma máscara de santidade, uma máscara que faz parecer que a gente é perfeito, quando na verdade não é. E, na verdade, isso acaba impedindo um crescimento espiritual mais profundo, porque é só quando a gente consegue se encarar sem máscaras diante de Deus e colocar diante de Deus quem nós somos em total sinceridade e transparência que a gente consegue crescer em Cristo. Então, fiquem atentos para esse fingimento. Invejas, né? O que é inveja? É querer ser o que o outro é, ou querer ter o que o outro tem, né? Então, o outro canta tão bem, ai, eu queria cantar bem, e isso gera em você só coisas negativas. A inveja só gera comparação, ela gera autodepreciação, você passa a não valorizar o que você é, acha que o que o outro tem é melhor do que o que você tem. E a inveja é algo que nos rouba da vida abundante, porque ela não nos permite visualizar aquilo que Deus fez para que nós sejamos, né? Deus te fez de um jeito particular, especial, com um DNA único, né? E quando você olha para o outro e fica querendo ser igual ao outro, você está desprezando aquela coisa maravilhosa que Deus fez, que é você. E você está deixando de valorizar quem você é e quem Deus te criou para ser. Então, é preciso se livrar da inveja para ter uma vida espiritual em Cristo abundante e feliz. E todas as murmurações. O que são murmurações? Reclamações, né? Ninguém vai viver uma vida feliz reclamando da vida. Esse é um hábito ruim que a gente precisa eliminar da nossa vida. A Bíblia diz: em tudo, dai graças, não é? Então, a gente precisa substituir essa tendência da murmuração, da reclamação, pela tendência à gratidão, que só gera coisas boas, né? E eu já falei aqui várias vezes sobre os diversos estudos que têm sido feitos ultimamente nessa direção, comprovando o efeito positivo da gratidão no nosso cérebro e na nossa vida. Então a gente precisa colocar como objetivo afastar a murmuração e a reclamação e substituir essa murmuração e essa reclamação pela gratidão que a Bíblia ensina, né? E outra informação muito importante aqui: desejai afetuosamente, com afeto, né? Que você deseja afetuosamente como meninos
novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, né? E aí tem uma dica, eu como coach observo o que não é dito, mas que está por trás do que é dito, né? O que é o oposto ao leite racional? É a emoção. Ou seja, não se deixe levar pelas emoções. As emoções, elas são controladas por uma parte do nosso cérebro que é o cérebro primitivo, pela maior parte. E se a gente se deixar levar pelas emoções e não incorporar a razão, a gente pode acabar fazendo coisas muito ruins. A gente pode se deixar levar pela ira, dizer o que não deve, a gente pode ser impulsionado a tomar atitudes que a gente não deveria, seguir impulsos que são normais e naturais no ser humano, mas que devem ser controlados e usados da maneira correta, como por exemplo o impulso sexual, e seguir impulsos sem pensar na consequência que isso vai trazer para a nossa vida, para a vida da nossa família e etc. Então, ele está colocando aqui que ao invés tem uma mensagem oculta aqui, né? Que a gente não deve se levar simplesmente pela emoção, mas procurar o leite racional não falsificado, né? Porque tem muita coisa falsificada por aí, muita filosofia, muita indicação de modos de viver que não condizem com a palavra de Deus. E o que é falso se contradiz à verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, certo? Então, que a gente se deixe crescer através da bebida do leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus. E que através da palavra de Deus, então, nós possamos ir crescendo. É isso que Pedro está dizendo. De novo, ele continua a falar sobre santidade, sobre sermos santos como Deus é santo. E através da palavra de Deus que a gente consegue entender o que é a verdade, para então seguir essa verdade e tentar pautar a nossa vida na verdade, não em emoções que nos levam ao pecado. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, ou seja, se vocês entendem que realmente Deus é bom, né, que Ele é Deus e que Ele tem a verdade, então faz sentido, né? Mas para isso você tem que ter entendido que a verdade está nele. E chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós somos pedras vivas, que estamos sendo construídos, tendo como base a pedra viva. Ele vai dizer mais aqui à frente, a pedra da esquina, eleita e preciosa, eleita por Deus, rejeitada pelos homens e até hoje rejeitada, porque nem todo mundo quer fazer o esforço de viver como Cristo indica que nós vivamos, porque viver como Cristo vive é um sacrifício, existe esforço. Existe esforço de lutar contra a natureza e a tendência pecaminosa que em nós opera por causa do pecado que entrou no mundo, né? E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E novamente, ele está apelando, né, para todo esse mindset judeu, toda essa cultura judaica, né, que entendia muito bem o que era ser uma geração eleita, porque eles tinham sido eleitos
como a nação que Deus escolheu para trazer ao mundo o Salvador, né? Para que através da nação de Israel viesse Cristo. E agora eles estão sendo eleitos novamente para um novo sacerdócio, né? Para um sacerdócio real, para a nação santa, para o povo adquirido, né? Para quê? Para que nós anunciemos, né? Para que nós anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que a gente está aqui, porque nós somos desafiados a espalhar essa luz, a anunciar essa luz, para que as pessoas possam sair das trevas, da mentira, da falsidade, que só arruína a vida da pessoa, enxergar a verdade da palavra, para que possam ter uma vida mais abundante e que possam alcançar a salvação e a vida eterna. E aí vem uma segunda parte mais prática, né? Ele está escrevendo para pessoas que saíram do contexto da vida em Israel para a vida no meio de povos com práticas pagãs, práticas que não eram boas, nem de acordo com o mundo judaico, nem de acordo com a palavra de Deus pregada por Jesus, né? Nem de acordo com o evangelho. Então, aí ele faz uma série de recomendações práticas. Eu não vou ler muito para não alongar muito o vídeo, mas basicamente ele orienta todos que sigam e obedeçam às autoridades, não é? Que não se contaminem com as práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que honrem a todos, que amem fraternalmente a todos e que mantenham o seu temor a Deus, né? E aí fala novamente aqui, eu digo novamente porque Paulo, nas suas epístolas, também abordou esse assunto, né? Que os servos deveriam se sujeitar aos seus senhores. E, novamente, isso não é uma indicação de uma aprovação do sistema servil ou do sistema de escravidão, mas é uma submissão à autoridade. E ele cita aqui como Cristo, né? O exemplo de Cristo, que apesar de estar sendo injustiçado, se submeteu à injustiça para nos dar a salvação. E ele nos orienta que às vezes é necessário que nós nos submetamos à injustiça e não tenhamos aquele espírito de revanche, né? De vingança e de querer lutar pela justiça de uma forma mais agressiva, mas que às vezes, como cristãos, o que é requerido de nós é que, apesar da gente saber que é injusto, a gente se submeta para que o nosso exemplo de vida cristã fale mais alto. E é isso que ele está dizendo aqui. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, né? E essa figura de pastor e bispo é uma figura muito preciosa, porque indica o cuidado de Jesus para conosco, né? Lá no Velho Testamento tem um texto que diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Então o cristão não deve ter aquela postura de eu não levo desaforo para casa, pisou no meu pé, vou pisar no pé dele também. Essa não é a postura que está sendo defendida aqui por Pedro, não é a postura que Jesus ensinou, né? Ele disse: se baterem na tua face, dá o outro lado, né? Não quer dizer que a gente vá gratuitamente se submeter à injustiça. O Espírito Santo vai te ajudar a identificar como você deve agir em cada situação, mas que, de um modo geral, a nossa atitude deve ser de amor, de submissão
até mesmo quando as pessoas estão sendo injustas conosco, né? A gente deve pagar o mal com o bem. E essa atitude de não levar desaforo para casa é uma atitude de coração que o cristão precisa remover do seu coração. E deixa que Deus cuida do seu coração, né? Eu gosto muito do texto de 1 João, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, quando uma injustiça nos causa mal, entrega nas mãos de Deus, né? Aqui diz que Jesus entregava-se àquele que julga justamente. Deixa Deus julgar e deixa Deus trazer a justiça, porque às vezes o que a gente acha que é justiça não é justiça, e tentando fazer justiça a gente acaba cometendo injustiça. Então, deixa na mão do Todo-Poderoso, daquele que sabe tudo, deixa Ele fazer a justiça, deixa Ele ser o juiz, né? Entregue tudo nas mãos dele. Então, eu quero perguntar para você, o que a leitura de 1 Pedro 2 gerou para você em termos de reflexão, né? O que você precisa abandonar? É a malícia? É o engano? É o fingimento? É a inveja? É o hábito da murmuração? É o que você está precisando trabalhar na sua vida? As suas emoções, saber trabalhar com as emoções e usar mais a razão para superar a emoção de acordo com a palavra de Deus, né? Você se sente sendo edificado por Jesus Cristo ou você está estagnado nesse processo de santificação e de edificação em Cristo? E se você está estagnado, por que está estagnado? O que está te prevenindo de crescer em Cristo? E como tem sido a sua atitude ao redor do mundo, no seu trabalho, em relação às injustiças feitas a você no seu trabalho, talvez por vizinhos, talvez por amigos? Como você tem se portado? Você tem se portado de uma maneira digna, com submissão em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar às autoridades? Ou você tem assumido uma postura de eu não levo desaforo para casa, eu vou me rebelar? Eu não sei o que Deus quer trabalhar na sua vida especificamente hoje, mas se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus quer trabalhar algo em você. Que você esteja fazendo essa busca interna e que esteja perseguindo esse processo de santificação. E para tanto, Deus nos abençoe a todos. Amém.